Only me. Only me. All things are only me. Oh, there be all things are only. Amos, the prophet, when he come to Samaria in the day that Samaria was like Hollywood today. Amós, o profeta, quando ele chegou a Samaria nos dias que Samaria era como Hollywood hoje. Look, women on the street dressing and even public adultery. How they carry on and live out there, letting man. As mulheres na rua, vestidas, e até mesmo adultério público, como eles se portavam e viviam ali deixando o homem. It's almost a public adultery today, right before you. É quase um adultério público hoje, bem na sua frente. I went to a certain place the other night to get something to eat, and the little boys and girls up there hugging and kissing like I don't know what. Eu fui a determinado lugar outra noite para comer alguma coisa, e os garotinhos e as mocinhas ali em cima abraçando e beijando como não sei o quê. And do you know, my little sister, that's potentially an adultery? E você sabe, minha irmãzinha, que aquilo é potencialmente um adultério? When a man kisses you, he's potentially committed adultery with you. Quando um homem te beija, ele potencialmente cometeu um adultério contigo. You should never let him kiss you until you're married. Você nunca deve deixá-lo te beijar até que você esteja casada. For the glands, both male and female glands, is in the lips. Pois as glândulas, ambas as glândulas masculinas e femininas, estão nos lábios. Do you understand? Você compreende? And when male and female glands come together, let it be where it may be. You have potentially committed adultery. E quando as glândulas masculinas e femininas se encontram, deixe isto estar onde está. Você potencialmente cometeu adultério. And you shouldn't let a boy kiss you until that veil is raised on your face and you're his wife. E você não deve deixar um rapaz te beijar até que aquele véu seja levantado na sua face e você seja sua esposa. Don't do that. Não faça isto. It's committing adultery. It's mixing male and female glands. Estarás cometendo adultério. É uma mistura de glândulas masculina e feminina. Why don't a man kiss a man? Woman kiss a woman in the lips. Porque um homem não beija um homem, uma mulher não beija uma mulher nos lábios? Because it don't cross the glands. Porque as glândulas não cruzam. Children is born by crossing glands. Os filhos nascem através de glândulas cruzadas. So it's almost a public adultery again, everywhere. Então é quase um adultério público novamente em toda parte. Look on the screens and everything you see, a slobbering and a carrying on. Veja nas telas e tudo que você vê. Uma beijação e um comportamento duvidoso. No wonder immorality is on the incline. Não é de se admirar que a imoralidade esteja aumentando. How can they do it and burn themselves all up by kissing those women in the mouth? Knowing that that's adultery. Como podem eles fazer isto? E os próprios espermas ficam todos agitados ao beijar estas mulheres na boca, sabendo que aquilo é um adultério. God won't forgive it unless you repent. Deus não perdoará isto, a não ser que você se arrependa. And now, when coming up, this great prophet Amos. E agora, quando subindo, este grande profeta Amós, known as one of the minor prophets because there wasn't too much wrote of him. Ele é conhecido como um dos profetas menores porque não havia muita coisa escrita sobre ele. But he had the word of the Lord and he looked out upon that city. Mas ele tinha a palavra do Senhor e ele olhou sobre a cidade.
all given in the parks. Man sitting with their arms around women and women with their arms around men. Just a modern Hollywood. Tudo entregue nos parques, homens assentados com seus braços ao redor de mulheres e mulheres com seus braços ao redor de homens. Simplesmente uma Hollywood moderna. And he walked down to that city and said, "You'll repent or perish." E ele andou pela cidade e disse, arrependa-se ou perecerá. He was a nut. Ele era simplesmente um louco. He had almost declared himself insane to them. Ele quase se declarou insano para ele. John the Baptist, when he come on the scene to the religious denominations that day, he was a nut. João Batista, quando ele entrou em cena para as denominações religiosas daquele dia, ele era louco. He had the opportunity to become a priest, to follow his father's footsteps. Ele teve a oportunidade de se tornar um sacerdote para seguir as pegadas de seu pai. But he refused to do it because God had kept him out of those creeds and denominations. Because his job was too important, he was to announce the Messiah coming. Porém, ele recusou fazê-lo, porque Deus lhe havia mantido fora daqueles credos e denominações, porque o seu trabalho era muito importante, ele tinha que anunciar a vinda do Messias. And when he had nothing to do with the Pharisees, Sadducees, or whatever it was, E quando ele não teve nada a ver com os fariseus, saduceus, ou seja lá o que fosse, he rejected the whole group of them and said, "Don't you begin to say we have Abraham to our father, for I say that God's able of these stones to rise children to Abraham." ele rejeitou todo o grupo deles e disse, não comecem a dizer, nós temos Abraão por pai, pois eu digo que Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. To the religious world of his days, he was a nut. That's right. Para o mundo religioso de seus dias, ele era louco, correto. When Jesus came on the scene, Quando Jesus entrou em cena, to the religious people of his days, he was also a nut. para o povo religioso de seu dia, ele era também um louco. Because they said, "You are a Samaritan. You're out of your mind." Porque eles disseram, tu és samaritano, tu estás fora de tua mente. You're a madman. In other words, a crazy man. Tu és um alienado, em outras palavras, um homem louco. He was that to the people, your Lord and Savior. Ele era aquilo para o povo, teu Senhor e Salvador. No wonder Paul, trained by Gamaliel to be a priest, the opportunity of someday becoming a high priest. Não é de se admirar que Paulo, treinado por Gamaliel para ser um sacerdote, com a oportunidade de um dia se tornar um sumo sacerdote. And on his road down to Damascus, he was struck down by a supernatural light. E em seu caminho para Damasco, ele foi atingido por uma luz sobrenatural. And he looked up being a Jew and know that pillar of fire was what led his people. E ele olhou para cima sendo um judeu e sabia que aquela coluna de fogo foi o que dirigiu seu povo. He said, "Lord, who are you?" And he said, "I'm Jesus." Ele disse, Senhor, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus. And when he forfeited his education, he forfeited all of his theology that he had been trained in the schools. E quando ele negligenciou sua educação, ele negligenciou toda a sua teologia, que ele havia sido treinado nas escolas. And become a regular street preacher. E se tornou um pregador comum de rua. Ele era um louco. He said, "I have become a fool." Ele disse, eu me tornei um louco. And the people thought he was mad, beside himself. E o povo pensava que ele era louco, fora de si. He told Festus, "I'm not mad." Ele disse a Festo, eu não sou louco. He just knowed the Lord. But to know the Lord in a religious group, Ele apenas conhecia o Senhor, mas para conhecer o Senhor em um grupo religioso. I hope you don't miss it. Mas eu espero que você não perca isto. To know Jesus this day amongst a religious group, you are a nut. Para conhecer Jesus nestes dias, no meio de um grupo religioso, você é um louco. It hasn't changed. Isto não mudou.
I could dwell much on this, but I want to hurry up for the prayer line. Eu poderia ficar mais tempo nisto, mas eu quero apressar para a fila de oração. Martin Luther, that little German priest, that packing the communion one day. Martim Lutero, aquele pequeno sacerdote alemão, estava carregando a ceia certo dia. Threw it down on the steps and said, "This is not the body of Jesus Christ." E a jogou nas escadas e disse: isto não é corpo de Jesus Cristo. This is only bread that's been made back there. Isto é simplesmente pão que foi feito ali atrás. And he declared that the just shall live by faith. E ele declarou que o justo viverá pela fé. He was a nut to the Catholic Church. Ele era um louco para a Igreja Católica. They could have assassinated him for that. But he was a nut. And they just let him alone. Eles o poderiam ter assassinado por aquilo, mas ele era um louco e eles simplesmente o deixaram de lado. But he became a nut to that generation. Mas ele se tornou um louco para aquela geração. John Wesley, in the days of the great immoral hour of England. João Wesley, nos dias da grande hora imoral da Inglaterra, when if Wesleyan revival hadn't come on the scene, the whole world was corrupted. Quando, se o reavivamento de Wesley não tivesse entrado em cena, todo mundo estava corrompido. Immorality everywhere. A imoralidade estava em todas as partes. And the Anglican Church had got so far away to there's no more revival. E a igreja anglicana se distanciou tanto até que não houve mais reavivamento. Such Calvinistic thinking. Tal pensamento calvinista. And John Wesley come on the scene with the word of sanctification, cleaning up the immoral. He became a nut. E João Wesley entrou em cena com a palavra de santificação, limpando a imoralidade. Ele se tornou um louco. Quoting Mr. Wesley once in his book, citando o Sr. Wesley, certa vez em seu livro, he was coming down a path, and one of the men of the England church, they all thought he was crazy. Ele estava passando por um caminho e um dos homens da igreja da Inglaterra, todos eles pensavam que ele era um louco. So he stood in the path. Mr. Wesley was a little bitty man. Então ele parou no caminho. O Sr. Wesley era um homem pequeno. This great big fellow thought he'd just get to slap him down. So he stood in the path. Este grande sujeito enorme pensou que ele simplesmente o derrubaria com um tapa. Então ele parou no caminho. Mr. Wesley walked up and said, "Pardon me, sir. Would you step out of the way? I'm in a hurry." E o Sr. Wesley se aproximou e disse: me desculpe, senhor. Você poderia sair do caminho? Estou com pressa. And the Anglican said to him, "I don't step out of the way for a fool." E o anglicano lhe disse: eu não saio do caminho para um louco. Mr. Wesley politely tipped his hat, walked around him, said, "I always do." O Sr. Wesley educadamente tirou seu chapéu, andou ao redor dele e disse: eu sempre saio. So you see, that was one who was the nut. One was for Christ, the other was for the church. Então veja aquele que era o louco. Um era por Cristo, o outro pela igreja. So you're somebody's nut. Yeah. Então você ainda é louco por alguém. When the Pentecostals came on the scene 50 years ago, they said them people are crazy. Quando os pentecostais entraram em cena há 50 anos atrás, eles disseram: aquelas pessoas são loucas. They were nuts. That's right. Because they condemned all that corruption that was in the church ages at that time, when they come on the scene. Eles eram loucos, isto é certo, porque eles condenaram toda a corrupção que havia nas eras da igreja naquele tempo, quando eles entraram em cena. But what has the Pentecostals done? Mas o que fizeram os pentecostais? Went right back into the vomit that they come out of. Amen.
right back into the denominational corruption. Voltaram diretamente para o vômito, do qual eles saíram diretamente de volta para a corrupção denominacional. You know what? It's time for another nut. Sabe de uma coisa? É hora para outro louco. Yes. It's time for another one. That's right. Sim, é hora para outro. Isto é certo. Notice a nut. Before there is a nut, there is a bolt to fit that nut. Observe uma porca. Antes de haver uma porca, tem que haver um parafuso para encaixar naquela porca. And that nut is threaded to that bolt. If it don't, it's a misfit. E aquela porca é enroscada naquele parafuso. Senão, não encaixa. Notice. All who was threaded in the days of Noah, threaded to the gospel message, Noah, the nut, pulled him into the ark. Observe tudo que foi enroscado nos dias de Noé, enroscou na mensagem do Evangelho. Noé, o louco, os colocou dentro da arca. It depends what your threads are. What you're threaded to. Isso depende do tipo de rosca que você é, no que você está enroscado. If you're threaded to the world, they'll pull you. If you're threaded to the word, it'll pull you. Se você está enroscado no mundo, ele te puxará. Se você está enroscado na palavra, ela te puxará. It depends on which you're threaded to, what nut you'll follow. Isto depende no que você está enroscado. Que porca de parafuso você seguirá. But Noah being a nut with the word of God, a nut to the scientific age and to the religious age that he lived in, he pulled them that would be saved into the ark. Amen. Mas Noé, sendo um louco com a palavra de Deus, um louco para a era científica e para a era religiosa em que ele vivia, ele os puxou, os que seriam salvos, para a arca. Amém. Those that were predestinated, the bolt that was made before the nut. Aqueles que eram predestinados, o parafuso foi feito antes da porca. The bolt must be threaded to the nut. O parafuso deve se encaixar na porca. So Satan, he has some bolts and nuts too. Bolts and nuts of the kingdoms of this world. Então Satanás, ele tem alguns parafusos e porcas também, parafusos e porcas do reino deste mundo. Pharaoh was just as much nut to Noah or to Moses as Moses was to Pharaoh. Faraó era igualmente louco para Noé, ou para Moisés, como Moisés era louco para Faraó. Pharaoh, with all his scientific gimmicks, had pulled his nation to himself. Faraó, com todos os seus truques científicos, atraiu sua nação para si próprio. Noah, by being a nut for God, pulled the church to the promised land. Noé, sendo um louco por Deus, trouxe a igreja para a terra prometida. Depends on which way you're threaded. Depende em que sentido você está enroscado. He pulled the church out of Egypt, as Noah pulled the church out of the world to the ark. Ele tirou a igreja do Egito, como Noé tirou a igreja do mundo para a arca. Moses pulled the church from Egypt to God's promised land. Moisés tirou a igreja do Egito para a terra prometida de Deus. Jesus said, now be careful, because these nuts and bolts look a whole lot alike. Jesus disse, agora cuidado, porque estas porcas e parafusos se parecem muito. Just watch the thread. Matthew 24:24, he said it would almost deceive the very elected. Simplesmente observe a rosca. Mateus 24, verso 24, ele disse, isto quase enganaria o próprio eleito. Now, the American and the whole world denomination needs a nut. Agora, a América e todo o mundo denominacional precisa de um louco. The Methodists, the Baptists, the Presbyterian, they're all scattered out and this, that, and all fighting. O metodista, o batista, o presbiteriano,
eles estão todos espalhados nisto, naquilo e toda contenda. And after all, they're all threaded to the same boat. E após tudo, eles todos estão enroscados no mesmo parafuso. So God's given them a boat and sending them a nut. The World Council of Churches. Então Deus lhes tem dado um parafuso e lhes enviou uma porca, o Concílio Mundial de Igreja. It'll pull them all together. That's right. Isto os colocará todos juntos. Isto é certo. It sure will. It'll pull them together. The World Council. Isto acontecerá. Isto os aproximará. O Concílio Mundial. You know, it got to here not long ago. There can't be nothing happen to cause without a reason. Você sabe, isto foi aqui há não muito tempo atrás. Nada pode acontecer, uma causa, sem uma razão. The women want to strip their clothes off. As mulheres querem tirar suas roupas. They want to wear shorts. They wanted to still belong to church. Elas querem usar shorts. Elas continuam querendo pertencer à igreja. They wanted to wear all these bikinis or what you call the things. They want to do that and they want to still belong to church. Elas querem usar todos os biquínis, ou seja lá o que for que chamem estas coisas. Elas querem fazer isto e eles ainda querem pertencer à igreja. They want to scream, holler and dance, worship. That's a worship. Elas querem gritar, clamar, dançar, adorar. Esta é a adoração. Now, if I had time, I'd prove that to you. Agora, se eu tivesse tempo, eu lhes provaria isto. That is a devil worship. Dancing like that and doing those things, I could prove it to you in the heathen land. Aquilo é uma oração ao diabo, dançando daquela forma e fazendo aquelas coisas. Eu posso te provar isto nas terras pagãs. They wanted to worship and maintain their testimony and still remain in church. Eles querem adorar e manter seu testemunho e ainda continuar na igreja. So God gave them a nut. 2 or 3 of them. One named Elvis Presley, one Pat Boone and Ernie Ford can sing hymns and everything else and still claim to be a Christian. Então Deus lhes dá um louco, 2 ou 3 deles. Um chamado Elvis Presley, outro Pat Boone e Ernie Ford podem cantar hinos e tudo mais e ainda alegarem ser cristãos. It's a nut. It's not threaded to the word. Right. É um louco e não está enroscado na palavra, certo? Now, I said I'd be through in a half hour and it's up. Agora, eu disse que terminaria em meia hora e está em cima. But listen, the world wants a nut. The devil sees they get it. Mas ouçam, o mundo deseja um louco. O diabo vê que eles conseguem. They're already threaded for it. Eles já estão com a rosca pronta para isto. But while the world is being threaded for a nut, there's a people called the bride. Amen. It's threaded too. Mas, enquanto está sendo feita a rosca no mundo para a porca, há um povo chamado de a noiva, ela tem a rosca também. Just as sure as I'm standing here, God will send him a nut. That'll pull the bride out of this chaos into the presence of God. Tão certo quanto estou aqui de pé, Deus lhes enviará um louco que tirará a noiva para fora deste caos, para a presença de Deus. It'll be a word-threaded nut. Será uma porca com rosca da palavra. A critic a few days ago said to me, down in Tucson, Um crítico há poucos dias atrás me disse, lá em Tucson, he said, you know, some people make you a nut and others make you a god. ele disse, você sabe, algumas pessoas fazem de você um louco e outras fazem de você um Deus. I said, well, that kind of runs all right. I know he's trying to criticize me. See? Eu disse, bem, não tem importância. Eu sabia que ele estava tentando me criticar, vem? He said, people think you're a god. Ele disse, o povo pensa que você é um Deus. I said, well, I know the people didn't do that. Eu disse, bem, apenas, eu sei que o povo não pensa assim.
But I know he didn't understand it because he's on the other side of the skin, you see. Mas eu sabia que ele não compreendia isto porque ele estava no outro lado da coisa. Vê você? So I know he didn't know it. So I said, that's not too far away from the Word of God, is it? Então eu sabia que ele não sabia disto. Então eu disse, isto não está muito longe da palavra de Deus. Está? Just let him know we wasn't lost. We know where we were standing. Veja, apenas deixe-o saber que não estamos perdidos. Nós sabemos onde estamos firmados. We know what kind of sails we had set and what kind of wind was blowing it. We know what our thread was and what our nut was. And we know how we're standing. Nós sabemos o tipo de vela que içamos e que tipo de vento sopra nela. Nós sabemos o que é a nossa rosca, o qual é a nossa porca. E nós sabemos como estamos firmados. I said, that's not contrary to the Word of God so much, is it? Eu disse, isto não é contrário à palavra de Deus de todos os modos, é? I said, remember, when God was sending Moses down to the children of Israel, God made Moses a God. That's right. Eu disse, recordem, quando Deus estava enviando Moisés lá embaixo para os filhos de Israel, Deus fez de Moisés um Deus. Isto é certo. And made also Aaron, his brother, a prophet. That's right. E fez também de Arão, seu irmão, um profeta. Isto é certo. All the prophets, Jesus said, were gods. They were God's man. That's right. God means it that way. Todos os profetas, Jesus disse, sois deuses. Eles eram deuses, homens. Isto é certo. Deus quer dizer desta forma. Listen. The word that we preach, and the word that I said this morning, God hiding behind skins. Badger skins. God hiding behind the skin of a man. Ouçam. A palavra que pregamos e a palavra que eu disse nesta manhã, Deus escondido atrás de peles, peles de texugo, Deus escondido atrás da pele de um homem. See? That's what he did. Vem, isto é o que ele fez. When God was manifest in the world, he was hiding behind or veiled behind the skin of a man called Jesus. Quando Deus foi manifestado no mundo, ele estava escondido atrás de um véu, atrás de uma pele de um homem chamado Jesus. He was veiled and hiding behind the skin of a man called Moses. And they were gods. Not gods, but they were God, the one God, just changing his mask. Doing the same thing each time. Bringing this word. Ele foi velado e se escondeu atrás da pele de um homem chamado Moisés. E eles eram deuses, não deuses, mas eles eram Deus. O único Deus, apenas mudando sua máscara, fazendo a mesma coisa cada vez, trazendo esta palavra. See, God made it that way. Vem, Deus fez daquela forma. He knows that man's got to see something. There isn't every one of us born into the world. Ele sabe que o mundo tem que ver alguma coisa. E há em cada um de nós nascido no mundo. Like I was telling you this morning, nobody was daring to follow Moses in there. Como eu estava lhes dizendo nesta manhã, ninguém ousou seguir Moisés ali. God never did deal with two, he deals with one. Always. No one was daring to impersonate Moses. It was death, natural death. Deus nunca tratou com dois, ele trata com um sempre. Ninguém ousou personificar Moisés. Era morte, morte natural. To try to impersonate him. To go in that pillar of fire with him. Tentar personificá-lo, entrar naquela coluna de fogo com ele. So people are not all made. You're not born in that way to break out into that supernatural. Então o povo não é todo como você não nasceu daquela forma para entrar naquele sobrenatural. But God set some on the earth to represent him as an ambassador from him. Mas Deus colocou alguns na terra para representá-lo como embaixador dele. And that ambassador is ordained of God to go into the great unknown supernatural. E aquele embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande sobrenatural desconhecido. And discern
and bring out things that the natural mind cannot perceive it. E discernir e trazer as coisas que a mente natural não pode perceber. It brings out the mystery of God. Foretells things that is and things that will has been and things that will be. Isto traz o ministério de Deus, prediz coisas que são, coisas que foram e coisas que serão. What is it? God. God behind skins. Human skin. That's exactly right. O que é isto? Deus. Deus atrás de peles, pele humana. Exatamente correto. Sam Conley lives in Tucson. He come here once many years ago with Mr. Kidd and was healed with a standing ulcer for many years. Sam Conley mora em Tucson. Ele veio aqui uma vez, há muitos anos atrás, com o Sr. Kidd e foi curado de uma úlcera localizada há muitos anos. When I went out last fall, Sam had a stone that the specialist there in Tucson examined it. It was as big as a marble. Quando eu saí no outono passado, Sam tinha uma pedra que os especialistas ali em Tucson a examinaram. Era grande como uma bolinha de gude. Brother Sam Conley, many of you here know him. He's from Ohio. O irmão Sam Conley, muitos de vocês aqui o conhecem. Ele é de Ohio. And he went to the doctor and he said, Sam, make yourself ready next week. I'll take that stone out. Couple days from then. E ele foi a um médico e ele disse, Sam, se prepare para a próxima semana. Eu tirarei aquela pedra dali a 2 dias. He said, can I pass the stone, doctor? He said, it's impossible. The stone is too big. Ele disse, posso expelir a pedra, doutor? Disse, é impossível. So he got him in a car and took him home and he called. He said, I want you to come over and pray for me. Brother Branham. Então ele o colocou em um carro e o levou para casa. E ele telefonou. Ele disse, eu quero que você venha e ore por mim, irmão Branham. Why did he call me for such? And I started to praying for him. Porque ele me chamou para tal coisa. E eu comecei a orar por ele. I said, Sam, it's thus saith the Lord. The stone will pass by itself. Eu disse, Sam, é assim diz o Senhor, a pedra será expelida por si mesma. And the next morning he took the stone to the doctor. E na manhã seguinte ele levou a pedra para o médico. And he said, the doctor said, Mr. Conley, I don't understand how it happened. E ele disse, o médico disse, Sr. Conley, eu não compreendo como isso aconteceu. And he said, I am a believer in God. And God passed the stone for me. E ele disse, eu sou um crente em Deus, e Deus extraiu a pedra para mim, a tirou de mim. Took it from me. The man could hardly believe it, the doctor. Just no more than he could believe that big tumor leaving my wife's side, you know about, see. So he said, O homem dificilmente pôde crer nisto, o médico, exatamente do mesmo modo que ele não pode crer naquele grande tumor saindo de minha esposa. Vocês sabem sobre isto. Vejam. Então ele disse, about 6 months later, which is about 2 weeks ago or 3 weeks ago, Sam Conley was stricken down by a serious heart condition. cerca de 6 meses mais tarde, que foi cerca de 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, Sam Conley foi atingido com um sério problema cardíaco. And I don't know the name of Carter or some kind of a heart block or ever what it is. Eu não conheço o nome, a coronária ou algum tipo de bloqueio cardíaco, ou seja o que for. It's a very dangerous. You can't get over it clean. A heart attack and his heart blocked. Um ataque cardíaco. O seu coração se bloqueou. And his limbs swelled out to his ankles, were larger than his leg up here high around his hip. E seus membros incharam tanto que seus tornozelos ficaram maiores que sua perna, aqui em cima ao redor de seu quadril. So they took him down to the doctor. The doctor said, take him
home peacefully. Or to the hospital. Sam said, I don't want to go to the hospital. Então eles o levaram para o médico. O médico disse, leve-o para casa, pacificamente, ou para o hospital. Sam disse, eu não quero ir para o hospital. Said, take him home and put him in the bed and don't you move head, hand, or foot for 6 months. Disse, leve-o para casa e coloque-o na cama, e não mexa com a cabeça, mão ou pé por 6 meses. Said you could die at any minute. Disse, você pode morrer a qualquer momento. And Brother Norman called and we went over that night to see Brother Sam. E o irmão Norm telefonou e fomos naquela noite ver o irmão Sam. And when we prayed for him, and the Lord spoke. E quando nós oramos por ele, o Senhor falou. And the next morning, Sam went down to the doctor's office with his breechy legs pulled up. Stood before the doctor and said, look at me, doctor. E na manhã seguinte, Sam desceu até o consultório do médico com as pernas de suas calças arregaçadas. Ficou de pé diante do médico e disse, olhe para mim, doutor. And the doctor put him under an electrical cardiogram and he said, I don't understand it. E o médico lhe tirou um eletrocardiograma e ele disse, eu não compreendo isto. Said, go on back to work. He said, what church do you belong to? Disse, volte a trabalhar. Ele disse, a que igreja você pertence? He said, I don't belong to any of them. Ele disse, eu não pertenço a nenhuma delas. He said, you can't be a Christian without belonging to them denominations. Ele disse, você não pode ser um cristão sem pertencer a estas denominações. You have to be. See, that's all the doctor knows. Vem, isto é tudo que o médico sabia. Sam was a nut to him, and he was a nut to Sam. By asking such a question. Sam era um louco para ele, e ele era um louco para Sam, por fazer tal pergunta. Then what happened? Então o que aconteceu? Sam come over and he said, what can I say to anybody that tells me such things, Brother Branham? Sam chegou e ele disse, o que posso dizer a qualquer um que me diz tais coisas, irmão Branham? Tell them that you belong to the one and only church. You don't join it. It's not a denomination. You're born into it. Diga-lhes que você pertence a uma única igreja. Você não se une a ela. Não é uma denominação. Você é nascido nela. A little lady, about 6 months ago, leaning on the bosom of Sister Norman, I forget her name. Very pretty little woman, about 30 years old. Uma pequena senhora, cerca de 6 meses atrás, inclinada no peito da irmã Norman. Eu esqueci o seu nome. Uma mulherzinha muito bonita, com cerca de 30 anos de idade. Her and her husband had separated, and she took leukemia. Ela e seu esposo haviam separado, e ela contraiu leucemia. And she had been in such a condition that she could hardly get around. And finally it got worse until the doctors put her in a bed. E ela estava em tal condição que ela dificilmente podia se mover, e finalmente ficou pior até que os médicos a colocaram em uma cama. And the doctors visited her until the time come, they give her until the following Wednesday. E os médicos a visitavam até a hora chegar. Eles lhe deram até a próxima quarta-feira. She'd be dead by Wednesday. And Miss Norman somehow got her out of the bed and brought her over and had to hold her up in a chair. Ela morreria na quarta-feira, e a senhora Norman, de algum modo, a tirou da cama e a trouxe, e teve que a segurar em uma cadeira. And as the little fellow sat there pitching back and forth and gray as she could be, yellow over the skin from the cancer, leukemia. E enquanto a pobrezinha estava sentada ali, inclinada de um lado para o outro, e tão grisalha o quanto ela podia estar, sua pele amarelada por causa do câncer, leucemia. I said, well, I can pray for you, sister. Eu disse, bem, eu posso orar por você, irmã. And her trying to speak and the tears in her eyes, she said, I said, are you a Christian? She said, I'm a Methodist. E ela tentando falar, e as lágrimas em seus olhos, ela disse, eu disse, você é uma cristã? Ela disse, eu sou metodista. I said, I asked you if you was a Christian. Eu disse,
eu perguntei se você era uma cristã. And she said, you mean belong to the Christian church? I said, no, ma'am. E ela disse, você quer dizer se pertence à igreja cristã? I mean, are you born of the Spirit of God and love the Lord Jesus? Eu disse, não, senhora. Eu quero dizer se você é nascida do Espírito de Deus e ama o Senhor Jesus. She said, well, I've always belonged to the church. Ela disse, bem, eu sempre pertenci à igreja. I said, if God will let you live, will you promise me that you will return to me and let me show you the way of the Lord more plainer? Eu disse, se Deus te deixar viver, você me prometerá que voltará até a mim e deixará que eu lhe mostre o caminho do Senhor mais claro? She said, I promise God anything if he'll spare my life, I'll serve him. Ela disse, eu prometo a Deus qualquer coisa. Se ele poupar a minha vida, eu o servirei. Just then a vision come. Said, thus saith the Lord. Logo então chegou uma visão, disse, assim diz o Senhor. Don't make ready. Tear up your things for your death day after tomorrow. That's on Monday and she's to die Wednesday. You're not going to die. Não fique pronta, rasgue suas coisas da sua morte para depois de amanhã. Aquilo foi na segunda-feira e ela ia morrer na quarta-feira. Você não vai morrer. Last Sunday, a week from this Sunday, I sat with her in the room. Domingo passado, há uma semana atrás, eu estava sentado com ela em um quarto. Gained 30 some odd pounds. The doctor said there's not one trace of the leukemia can be found anywhere. And she wanted to know, and I sent her down to be baptized in the name of Jesus Christ in an irrigation ditch. The way of the Lord. Engordou umas 30 libras. O médico disse que não puderam encontrar nenhum traço de leucemia em parte alguma. E ela queria saber. E eu a enviei para ser batizada no nome de Jesus Cristo em uma vala de irrigação da maneira do Senhor. Might be a nut. But if I be lifted up, I'll draw all men unto me. Pode ser um louco, porém se eu for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. I visited up at the boy that used to take tapes here, Leo Mercer. Eu visitei o garoto que costumava pegar fitas aqui, Leo Mercer. He's got a trailer court. And I've been praying for some people. I prayed for a little lady named Loker, I believe it was. Ele tem um trailer e eu estava orando por algumas pessoas e orei por uma pequena senhora chamada Loker. Eu creio que era. And she'd had 14 operations of cancer. And the doctors give her up to die. E ela teve 14 operações de câncer e os médicos lhe desenganaram para morrer. And was prayed for and told her she would not die, but she would live. E recebeu oração e lhe disse que ela não morreria, mas que ela viveria. And there's not a trace of it anywhere. And because of that, 28 of her family was standing there saved and filled with the Holy Ghost. E não há nenhum traço disto em parte alguma. E por causa disto, 28 de sua família estavam aqui de pé, salvos e cheios do Espírito Santo. Might be a nut, but it's drawing all men unto him that will come. Posso ser um louco, mas estou atraindo a todos os homens a ele, os que querem vir. It's threaded with the Word. You see what I mean? Tem rosca para a palavra. Vê você o que eu quero dizer? I got a letter that come in day before yesterday, laying right back there in the file. Eu tenho uma carta que chegou antes de ontem. Está bem aqui atrás no arquivo. Last fall, while on a hunting trip. Last spring is a year ago. No outono passado, enquanto caçava, ou na última primavera, isto foi há um ano atrás. An Indian boy named Oscar that we hunt on the highway up there with us, where the angel of the Lord, I told you across here, would bring that caribou and that silver-tip grizzly, all of you remembered. Um menino índio chamado Oscar, que nós caçamos na autoestrada ali em cima onde o anjo do Senhor, eu lhe disse aqui, traria aquele caribu e aquele urso pardo de ponta prateada.
todos vocês recordam isto. Then that boy, when he walked into the tent last spring. Então aquele menino, quando eu cheguei ele entrou na barraca na última primavera. And when Bud asked me to ask the blessing, he took off his gloves, his riding. He put them gloves on and was ready to go out. He was a Catholic. It had nothing to do with it. E quando Bud me pediu para pedir a bênção, ele tirou suas luvas. Ele estava cavalgando e colocou as luvas e estava pronto para sair. Ele era católico. Ele não tinha nada a ver com isto. Last fall, when he couldn't stand by my side, when his mother was back there dying with a heart attack, he said, "Won't you come back and pray for her?" No último outono, quando ele pôde de pé ao meu lado, quando sua mãe estava lá atrás morrendo com ataque cardíaco, ele disse, não quer você voltar e orar por ela? I went back in this little hut of the Indians there, and there all of them gathered around this mother and her dying, couldn't speak a word of English. Eu voltei nesta pequena cabana de índios ali, e ali todos estavam reunidos ao redor de sua mãe, e ela estava morrendo, não podia falar uma palavra em inglês. And the Holy Spirit came down and told the mother, through an interpreter, her daughter, what had taken place, which was even called her name and told her what she was and what tribe she was from, and how that this had happened. And the mother was instantly healed. E o Espírito Santo desceu e disse àquela mãe, através de um intérprete, sua filha, o que havia acontecido, o que era. Chamou até mesmo seu nome e lhe disse o que ela era e de qual tribo ela pertencia e como isso aconteceria, e a mãe foi instantaneamente curada. And the next morning when I went back to see him as I rode out, going 40 miles back for a sheep, there they was all sitting there, she was all getting on the horse to go back to dry moose meat. E na manhã seguinte, quando eu voltei para vê-los, enquanto eu dirigia, voltando 40 milhas atrás de uma ovelha, ali estavam todos eles assentados ali. Ela estava toda montando em um cavalo para voltar para secar carne de alce. And I said, last night when I prayed, I said, Our Father who art in heaven, I said, Louise, I was a Catholic prayer, and you all started, and then of course I left you. E eu disse, ontem à noite, quando eu orei, eu disse, Pai nosso que estás no céu. Eu disse, Luiz, eu era uma reza católica, todos vocês começaram e então, naturalmente, eu te deixei. And I said, now I'm just going to thank God. We don't say prayers, we pray. E eu disse, agora eu vou apenas agradecer a Deus. Nós não rezamos, nós oramos. She said, we no more Catholic. Ela disse, nós não somos mais católicos. She said, we believe like you believe. We want you to take all of us and baptize us the way you baptize. We want the Holy Ghost. Ela disse, nós cremos como você crê. Nós queremos que você batize todos nós do jeito que você batiza. Nós queremos o Espírito Santo. On the trip back, the boy had lost his horses months before that, couldn't find them. Na viagem de volta, o rapaz havia perdido seus cavalos meses antes daquilo, não podia encontrá-los. And the guy was bawling out, said, Oscar, you know better than to leave them horses like that. The bears, a lot of grizzlies, would eat them horses up by this time. E o guia estava gritando com ele e disse, Oscar, você sabia melhor ao deixar aqueles cavalos daquele jeito. Os ursos, há muitos ursos pardos nessas alturas já devem ter comido aqueles cavalos. And he kept standing close to me. And he said, one night he said, me ask you something? I said, yes. He said, Brother Branham, pray God give me my ponies back. E ele continuou de pé perto de mim. E ele disse, certa noite ele disse, posso perguntar uma coisa? Eu disse, sim. Disse, irmão Branham, ore para Deus, para que Deus me dê os meus cavalinhos de volta. I said, Bud said the bear eat him up. Said, Brother Branham, ask God give Oscar his ponies back. Eu disse, Bud disse que os ursos os comeram. Disse, irmão Branham, peça a Deus, para Deus dar a Oscar os seus cavalinhos de volta. I said, you believe that, Oscar? He said, I believe. Eu disse, você crê nisto, Oscar? Ele disse, eu creio. God, make my mother well. God tell you where bear was, where game was. That God know where game is,
know where my horses is. Deus deixou minha mãe boa. Deus disse a você onde estava o urso, onde estava o servo. Aquele Deus que sabe onde está o servo, sabe onde estão meus cavalos. Vem. A year ago, while standing back there with Fred Softman, he's here tonight, Billy Paul, my son. Há um ano atrás, enquanto estava de pé ali atrás com Fred Saltzman, que está aqui nesta noite, Billy Paul, meu filho, The Holy Spirit came down. I said, Oscar, you'll find your ponies. They'll be standing in snow. o Espírito Santo desceu. Eu disse, Oscar, você encontrará seus pôneis. Eles estarão de pé na neve. There lays the letter. Wrote me last week and I got it a Friday. Come in here, laying right there in the file now. Brother Branham, Oscar, find ponies standing in snow. Ali está a carta. Me escreveu na semana passada. Eu a recebi na sexta-feira, que chegou aqui. Está bem ali no arquivo agora. Irmão Branham, Oscar encontrou os cavalinhos de pé na neve. How they live, nobody knows. The boy, at this time of year, June, there's so much snow, there's still 20 or 30 foot of snow around them. How did they stay there through the winter in this canyon? Como eles viveram, ninguém sabe. Ali o rapaz, nesta época do ano, junho, existe tanta neve ali que fica uns 20 ou 30 pés de neve ao seu redor. Como que eles ficaram ali no inverno, neste cânion? Oscar can get into them on snowshoes, but of course he can't put snowshoes on his pony. Oscar pode chegar até eles com sapatos para a neve, mas é lógico que ele não pode colocar sapatos para a neve em seu pônei. But he found them according to the word of the Lord. It might sound like a nut. Just believe it one time. Depends on how your threads are. Mas ele os encontrou de acordo com a palavra do Senhor. Pode soar como uma loucura. Apenas creia nisto uma só vez. Depende de como suas roscas. Now, it won't thread up with the denomination. It'll only thread with the word. Agora, isto não enrosca em uma denominação. Isto apenas enrosca com a palavra. But there's some people in the world believes that word. It'll take a nut to wrap that bride out of here this tree. For the bride and the bridegroom are one. Mas existe algumas pessoas no mundo que creem nessa palavra. Se necessitará de um louco para tirar aquela noiva daqui. Esteja enroscado, pois a noiva e o noivo são um. And the God is one and the word is God. E Deus é um, e a palavra é Deus. It'll have to be threaded with the word. And it'll draw the bride out of these denominations. Ele terá que ser enroscado com a palavra, e isto tirará a noiva destas denominações. Yeah, he wanted to criticize me. You know, it reminds me of talking about this morning, God hiding behind skins. Skin of man. Sim, ele queria me criticar. Você sabe, isto me lembra do que falamos nesta manhã. Deus escondido atrás de peles, pele do homem. A little story and then I'm closing. Sorry, I done kept you here about 45 minutes now. Uma historinha, então vou concluir. Desculpe por vos segurar aqui por cerca de 45 minutos agora. There's a home, Christian home. And there was I told this to this critic. Nesta casa, uma casa cristã, e ali havia Eu contei isto para este crítico. And in this home they believed in God. They had a little boy there, but he's scared to death in a storm. E nesta casa havia Eles criam em Deus. Eles tinham um garotinho ali, mas ele morria de medo de tempestade. Lightning, oh, he's just scared to death. He'd run our tables anywhere when it was lightning. Relâmpagos. Oh, ele quase morria de medo. Ele corria para baixo das mesas em qualquer lugar quando relampejava. So one night, there come a big storm out on the farm, and where they lived, and trees was blowing and lightning flashing. Getting late in the night. Então, certa noite, houve uma grande tempestade na fazenda onde eles moravam, e as árvores balançavam, e os relâmpagos brilhavam. Estava ficando tarde da noite. The mother said to Junior,
Said, now, Junior, you go upstairs and go to bed. A mamãe disse ao Júnior, agora, Júnior, suba e vá para a cama. Disse, Said, now, don't be scared, go on up there. agora não tenha medo, vá para cima. So little Junior with his pajamas on went up the steps looking back, about half crying. Então pequeno Júnior, vestido em seu pijama, subiu as escadas, olhando para trás, quase chorando. He laid down, tried to go to sleep, covered up his head. He couldn't go to sleep. That lightning flashing around the window. Ele deitou-se, tentou dormir, cobriu sua cabeça, ele não conseguia dormir, aquele relâmpago brilhando na janela. So I said, oh, Mom. Said, come up here and sleep with me. Então ele disse, oh, mamãe, suba até aqui e durma comigo. Well, she said, Junior, nothing's going to bother you. That lightning can't hurt you. Bem, ela disse, Júnior, nada vai te incomodar, aquele relâmpago não pode fazer mal. He said, but Mama, come up here and sleep with me. Ele disse, mas mamãe, suba aqui e durma comigo.